Boa noite a todos. Muito obrigada pela gentileza, pelo carinho que essa casa sempre me recebe. Bom, como o Reni já falou, o nosso tema é o sentido da missão. Se alguém aqui ainda não imaginou, nós não viemos para cá de graça e nem a passeio. Cada um de nós, ao nascer nesse planeta, veio com uma missão. Por mais que às vezes nós não tenhamos a visão plena do que nós viemos fazer aqui, na verdade, o nosso sentimento ou a nossa consciência ou a nossa alma, espírito agora encarnado, ela sabe, ela sente e ela traz para nós, devagarinho, de forma suave, ela vai apresentando para nós a nossa missão. A maior dificuldade, porém, é que nem sempre nós a percebemos ou fazemos de conta que não a estamos percebendo porque não nos sentimos, em alguns momentos, fortes, talvez suficientes para tal missão, ou não confiamos em nossas capacidades para determinadas missões. Isso é muito comum quando a gente adentra a casa espírita, né? Aí a gente começa, vai fazendo estudo, daqui a pouco um coordenador chega e diz assim: que tal você dar uma palestra? Você fala bem. Não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso, não tenho condições. Ou então, a pessoa vai, faz vários estudos. Meu irmão, quem sabe agora você começa a ser o facilitador de alguns encontros? Não, isso é demais para mim, eu não sei nada. E realmente a gente não sabe nada, mas a gente aprende junto. Essa é a questão. Porque todos nós temos uma missão. E esse tema, ele veio do livrinho, eu tenho mania de chamar livrinho e meninos, para quem já é homem velho, barbado, é a minha mania, né? Então, é livrinho, mas não é pejorativo, é livrinho de carinho. E esse é um livro do Marcel Souto Maior, que fala sobre as lições de Chico Xavier. E ele completa: para quem acredita e para quem quer voltar a acreditar. Ele também escreveu os livros As Vidas de Chico Xavier e Por Trás do Véu de Ísis. Ele teve muito contato com o Chico e transformou todo o aprendizado dele em livros, dentro daquilo que o Chico conversou e com quem ele conviveu. E aí ele diz assim: Chico foi movido do início ao fim da sua trajetória pela certeza de que tinha uma missão a cumprir. Sua fé nesta missão era tanta que ele abriu mão de tudo: dinheiro, sexo, a chance de construir a própria família, para se dedicar a divulgar a doutrina espírita e difundir a prática da caridade no Brasil. O mais difícil foi abrir mão da própria privacidade, mas Chico foi em frente, cada vez mais exposto, atacado e criticado a cada livro. Sim, vocês pensam que Chico simplesmente foi aquele homem que nós, ou aqueles que já acreditavam na doutrina, achavam que
ele fez os livros e virou sucesso do dia para a noite? Não. Quem já viu os filmes sobre a vida de Chico pôde perceber o quanto que ele penou, o quanto de dor ele passou. E é claro que também aqueles que acreditam na doutrina, na reencarnação e nas razões pelas quais nós reencarnamos, podem e devem saber que se Chico passou por todos os inconvenientes na última reencarnação dele, não dizendo que foi a última, né? Mas na última em que ele esteve presente conosco, foi porque ele precisava também dessa superação de suas próprias dores, de suas próprias contas. Então, para Chico também não foi fácil, mas ele tinha dentro de si, e ele escutou muito bem a missão que deveria cumprir, pela qual ele realmente se entregou. Para terem ideia, Chico, ao escrever Parnácio Parnácio Além Túmulo, é isso? De Além Túmulo, né? Falei certo? Esse livro, que foi o primeiro, ficou quase 50 anos para ser editado. Porque ele era muita coisa para os espíritas da época. E não se acreditava que realmente poderia ser coisa de um espírito. Então, Chico foi analisado. Chico também foi visto de uma forma duvidosa. Será que ele está recebendo tudo isso ou ele está criando? Será que é uma psicografia ou é ele que está inventando histórias? Mas ele, dentro da sua grande sabedoria, apesar de muito humilde e pouco estudo nessa encarnação, ele tinha uma sabedoria enorme, vivências que já haviam deixado nele marcas que o impulsionaram a enfrentar tudo isso. Nós, ou pelo menos eu posso falar por mim, não tenho uma missão dessa como do Chico. E ainda bem, porque realmente não me sinto nem perto do dedinho mindinho da unha do pé do Chico. Né? Porque se ele não era nem a mosca, né? Nem o nada perante os grandes, perante as divindades, a gente é menos ainda, ou pelo menos eu assim me sinto. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que também tenho uma missão. E essa missão não diz respeito única e exclusivamente àquilo que nós viemos e fizemos na casa espírita. Isso é importante, sem dúvida, porque aqui nós temos o amparo, o aprendizado, a partilha, a comunhão de conhecimento e de aprendizado, de esclarecimento, que fazem com que aí sim nós comecemos a retirar os véus da ignorância, no sentido de não conhecermos a nossa missão, ou de não sabermos o sentido da nossa missão. Antigamente se costumava dizer assim:
né? Era muito natural. Depois, os criadores do pensamento positivo e tantos outros começaram a mudar. Mas as pessoas costumavam dizer assim: ah, fulano está com câncer, está desesperado. Ele sempre pergunta, por que ele? A mãe que gerava um filho com algum tipo de deficiência ou necessidade especial perguntava, por que eu? Mas com o tempo, a gente começou a mostrar que, por que não eu? Porque se veio a mim, eu terei capacidade para lidar com essa missão. Todos nós temos uma missão, nem que seja, a princípio, de colocar águas nos copinhos da casa espírita, porque dessa água, desse carinho, nós receberemos de volta todo o amor, todas as energias de alegria de quem tem o prazer de receber aquele copinho, ou aquele aperto de mão, ou aquele sorriso, ou aquele bem-vindo, irmão. E assim sendo, estamos cumprindo a missão de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. Porque é esse gesto, é essa atitude, a missão básica de todos nós, que pode ser ou não alicerçada na casa espírita, através da doutrina dos espíritos, que nos conforta, que nos dá o apoio, porque nós ainda temos dificuldades para lidar com as diferenças, com as barreiras, com as dores que aparecem em nossa vida. Mas cada uma dessas barreiras só aparecem porque nós temos capacidade de transpô-las. Quando eu era bem mais jovem, eu com essa altura toda maravilhosa, depois de eu era ginasta artística, né? Tinha uma boa impulsão. E aí eu tive que sair da ginástica, não dava mais, questões familiares. E tinha o atletismo perto de casa. E eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, porque eu não conseguia ficar parada. Eu era bem dinâmica. E aí eu fui para o tal do atletismo. E uma professora descobriu que eu tinha boa impulsão. E com toda essa altura, eu participei de vários jogos escolares no salto em distância e na corrida de 400 metros com barreira. Com esse tamanho, com essas perninhas, eu ultrapassava as barreiras. E era muito engraçado, porque a maioria das competidoras já eram mais altas, ou pelo menos tinham pernas mais longas, que facilitavam no salto, né? E também no transpor da barreira. Mas eu consegui. Foi o que me apareceu e eu aproveitei a oportunidade. Foram tempos muito bons para mim, de alegria, né? Enfim, então as nossas missões são assim. Elas aparecem muitas vezes sem que a gente não perceba, mas elas nos trazem ensinamentos, que depois que a gente passa por elas, a gente olha e diz, olha, aquilo lá me ensinou tal e tal coisa. Porque nada é em vão.
Deus não coloca nada no nosso caminho que seja desperdício. Nós sim costumamos desperdiçar as chances, os avisos, os cartazes, os luminosos que são postos frequentemente na nossa vida. É o filho que precisa de nós, é a mãe que necessita do nosso apoio, é a casa espírita que precisa de que alguém tome alguma rédea em alguma coisa. E se nós temos a capacidade de unir a oportunidade com o nosso tempo, a gente precisa abraçar. Às vezes não é possível. Às vezes nós temos o compromisso máximo nosso, que é sempre nos nossos lares. Lá é a nossa primeira vivência, lá começa a nossa escola de amor e de batalhas. Porque lá a gente encontra os desencontros. Lá a gente encontra os amores. Lá a gente encontra a dificuldade que nos faz crescer e aprender a olhar os outros com a mesma caridade que fomos olhados, com a mesma compaixão que nos auxiliou a passar pelas nossas dificuldades, sejam elas dadas por mãe, por pai, por quem quer que seja. Lá a gente começa a nossa missão. Tu quer falar, amor? Quero. Fala. Teve um dia na minha escola que eu tinha 5 anos e era lá no Pinóquio. E tinha uma competição de palavras, tinha 2 negócios, só que eu perdi, só que no outro dia eu estava muito confiante, estava muito, isso que minha mente pediu, eu consegui vencer. Olha! Por causa que no meu Bruno tinha falado o Lenin, aí eu tinha respondido a resposta certa, por causa que cada estrela que a gente ganhava, o outro podia roubar a nossa estrela, sabe como? Conseguindo o lugar certo. Aí eu consegui. Porque você botou na sua mente. Era a tua missão naquele momento, não era? Como é teu nome? Desculpa. Nicolas, que nome lindo. Parabéns, Nicolas. É bem isso mesmo. A gente tem que ir. Se caiu num dia, não deu certo, a gente levanta e vai para o outro com mais vontade ainda. E as coisas acontecem. Por causa que eu tinha pensado em tudo que a professora tinha me ensinado no ano. É bom, né? Ter quem nos ensine. E aqui a gente vem também para aprender. Para aprender, para ensinar, para conhecer e dividir todos juntos. Porque todo mundo aqui pode ensinar. Inclusive você com o que você nos colocou. Obrigada. Continuando, o Nicolas nos trouxe uma linda lição de missão. E Chico se manteve assim, sempre firme, num exemplo de que todos nós podemos. Emmanuel, Chico dizia, era quem anunciava as metas de cada etapa. Cabia a ele cumprir a programação traçada em outros planos invisíveis. De olhos fechados, em transes testemunhados por multidões, Chico passava para o papel em velocidade vertiginosa poemas, crônicas, romances, cartas.
todas assinadas por mortos ilustres ou desconhecidos. E aí se questionava: escrita automática? Plágio? Autossugestão? Intercâmbio mediúnico? Chico ia em frente, imune às dúvidas, movido por uma fé inabalável. Não é porque nós possamos nos considerar muito menores moralmente em relação a Chico que nós não devemos e podemos nos exercitar querendo nos tornar um pouco mais de Chico. Nas palestras pelo Brasil, o autor diz: costumo deixar uma pergunta no ar. Qual a sua missão aqui? Criar filhos? Escrever um livro? Uma resposta certeira a essa questão nos leva para a frente e nos guia. É ela que dá um sentido, uma direção à nossa vida. Como disse o nosso amigo, nós, na doutrina espírita, viemos para ter descortinado a dúvida de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Porém, Chico sempre dizia também: se preocupe com essa vida, porque já basta ela para nós vivermos com suas dificuldades, com suas transformações, com suas alegrias, com suas tristezas, com suas dores, mas já basta ela. Então, que vivamos. E ele ainda nos deixou uma outra pérola. Quando se perguntava para ele o que era a receita de todos os males para as nossas vidas, e ele respondia: trabalho. Trabalho. Certa feita, ele já um pouco adoentado, ele via, de longe do seu leito, a fila de pessoas esperando para ter algum contato com ele. E aí de longe ele dizia: pá, meus irmãos, pá. E as pessoas lá fora respondiam: paz, Chico, paz. Mas ele estava querendo dizer pá. Pá, vamos trabalhar. Peguem na pá, na enxada. Vamos trabalhar. Porque nós normalmente nos paralisamos frente às dores, frente aos obstáculos, às dificuldades. E não é parado que nós conseguimos resolver esses impasses. Precisamos pegar na pá, cavar a nossa passagem, encontrar o nosso túmulo. E aí sim, através do movimento, de preferência, em função da melhoria do outro, eu encontro a minha cura. É no trabalho. Trabalho esse que pode ser do jeito que a vida lhe propor. Às vezes a gente pensa, Eu, há poucos anos atrás, uns 2 anos atrás, eu pensava assim: agora eu vou me dedicar ao centro,
filha casada, morando na sua casa, só eu e o marido aposentado, agora eu vou ficar no centro o dia inteiro trabalhando. Tudo que vier eu vou. Minha mãe adoeceu, está bem, graças a Deus. Mora comigo, precisa de um pouco mais de atenção. Aí o marido também precisa, daí a filha também precisa, daí a neta também precisa, e a gente diz, vamos fazer o que for possível, por lá e por aqui. Não era bem a missão que eu estava pensando e planejando para a minha vida, mas foi essa a missão que eu recebi. E vou fazê-la até que se torne necessário. Não por isso, eles ainda me dão condições de vez em quando ir na minha casa, frequentar a casa espírita e vir, quando convidada, compartilhar com vocês algum aprendizado que com certeza eu necessito muito. E aí preciso estudar para aprender e aí divido com vocês. Chico coloca, através desse escritor, no final do texto A Força do Trabalho, ele diz assim: ao ajudar o outro, a pessoa sai do próprio umbigo, vence a paralisia e entra em contato com dores e necessidades, às vezes maiores do que a dela própria. Nesse instante, ela inicia uma nova etapa na sua vida, com mais sentido e menos dor. Porque quando as coisas criam sentido para nós, elas se aliviam. O que parecia um monstro vira um gatinho formoso que a gente pode até passar a mão. Isso se chama aceitação. Quando a gente aceita o que não pode mudar, a gente transforma o monstro em algo bem menor e bem mais fácil, mais leve de ser carregado. Porque cada um de nós tem a missão de carregar os seus próprios aprendizados. Obrigada a todos, uma excelente noite, uma ótima semana. Fala, Nicolas. Eu terminei um desenho. Aí no primeiro dia já que eu ia desenhar um negócio, pensei que eu já ia fazer perfeito, só que na verdade eu treinei muito para conseguir fazer aquilo perfeito. Exatamente. Muito. A gente só consegue a perfeição depois de muito trabalhar. E assim, cada vez mais a gente fica melhor. Parabéns. Boa noite.